Oi pessoal, eu sou a Teacher Maíta da MyTarget Idiomas e nesse vídeo eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre os verbos irregulares. Então, o que são os verbos irregulares? Os verbos irregulares são verbos que não seguem uma regra, por isso chamados irregulares, né? Que nem a gente está vendo aqui no título. Eles são verbos utilizados tanto no passado quanto no particípio em inglês. Então eles são extremamente importantes para a gente poder se comunicar, porque a gente está toda hora falando, né, do que aconteceu na nossa vida no passado e utilizando estruturas perfeitas, que são o caso dos verbos no particípio, da terceira coluna. Se você estuda inglês, já estudou inglês alguma vez, já deve ter ouvido falar da lista de verbos irregulares. E a dúvida muito grande dos alunos, uma dúvida bem recorrente, é sobre como memorizar esses verbos, como estudar esses verbos, já que eles são irregulares e não seguem um padrão, fica um pouco difícil de lembrar de todos. E embora eles realmente não sigam um padrão específico, a gente pode identificar padrão no sentido de pronúncia desses verbos. Então a gente está vendo aqui hoje, eu separei alguns exemplos para vocês podem depois destrinchar a lista de verbos irregulares, anotar no caderno, separar por sons. Eu coloquei apenas algumas ideias para a gente poder pincelar aqui no vídeo. E esses exemplos são o verbo sing, que vira no passado sang, sung, e aí outros exemplos que seguem a mesma ideia. Begin, began, begun, drink, drank, drunk. Então a gente vê que eles têm sons parecidos, dá quase como para fazer um rap aqui, né? Eles primeiro utilizam letra I, depois letra A e depois a letra U. Mas o mais importante nos verbos irregulares, na hora de tentar agrupá-los para memorização, é levar em conta principalmente a pronúncia deles, porque a gente consegue sempre lembrar do som, né? Não tem muito como lembrar tão facilmente da escrita, mas o som é algo que vem com mais facilidade à memória. Então, quando eu estudava inglês, eu fiz muitos exercícios, pratiquei com muitas listas de gramática mesmo, mas também tentava memorizar os verbos através dos sons, tentando lembrar sempre já dos três. Então, na primeira coluna a gente tem o verbo no infinitivo, como eu falei, na segunda é o verbo no passado e na terceira é o verbo no particípio. E a repetição desses sons gera um certo ritmo que nos ajuda a lembrar o depois dos verbos. Então aqui, sleep, slept, slept, meet, met, met, keep, kept, kept. Outro exemplo, drive, drove, driven, write, wrote, written, cut, 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 put, put, put. E aqui a gente também pode ver think, thought, thought, fight, fought, fought, buy, bought, bought. O que a gente tem que lembrar é que não existe atalho para memorização, exige realmente um esforço. Então, practice makes permanent. The more you practice, the better you become. Quanto mais a gente pratica, melhor a gente vai se tornar, e a memorização realmente requer que a gente faça um esforço para lembrar das coisas, porque não tem receita mágica, né? Realmente tem que estudar a listinha de verbos. Have fun!